O que é a maturidade executiva? E eu quero que vocês anotem isso. Para você ter uma maturidade executiva, você precisa de uma combinação de 3 coisas. E aí isso é muito importante, eu quero que você avalie, põe aí numa escala, né, de 0 a 10, aonde você acha que você está na maturidade executiva em cada uma das frentes que eu vou te falar agora, combinado? Na primeira frente, eu quero que você coloque aí uma nota de 0 a 10, honestamente, aonde você acredita que você está. Na primeira frente da maturidade executiva para lidar com os erros, não só com os erros, mas de forma ampliada, mas o tema hoje é lidar com os erros. Na primeira coisa da maturidade executiva, é o que eu vou chamar de inteligência emocional corporativa. A inteligência emocional corporativa tem a ver com como você sente uma situação. Você entende emocionalmente como bate em você um momento de erro, de falha, de frustração. Então, a primeira coisa que você precisa ter, a maturidade executiva, é a inteligência emocional corporativa, porque tem a ver com como você sente. Tem muitas coisas que a gente sente o tempo todo, mas que potência isso tem dentro da sua mente diz muito sobre você e sobre as suas ações e reações. Então, se eu sou uma pessoa fragilizada no ambiente, na inteligência emocional corporativa, quando eu deparo com uma situação de erro, onde eu me julgo, onde eu tenho medo de como as pessoas vão me julgar, o que que aquilo significa na minha imagem, ou qualquer outra coisa que a sua cabeça entre em looping, significa que você sente com muita intensidade aquela emoção negativa. Quanto mais intenso você é naquela emoção, mais vulnerável você está. Por quê? Porque é um negócio de. Isso aqui é. Vou falar um pouco de neurociência. Os meus alunos já sabem, né? Mas você que está aqui comigo, você vai me acompanhar, você vai conseguir entender. Quando você está emocionalmente impactado, as suas capacidades de raciocínio, elas são diminuídas. Aquilo que você tem, pode perceber quando está muito nervoso, por que a gente toma ações e fala coisas e reage, e às vezes falta, nossa, por que na hora eu não pensei nisso? Quem já viveu isso? Porque quando você está emocionalmente impactado de uma forma forte, a sua capacidade de raciocínio é reduzida. A comparação é como se você estivesse conversando com uma pessoa alcoolizada, o que significa que, se você não tem um nível de maturidade alta com relação à sua inteligência emocional no ambiente corporativo, você a todo momento cai em provocações e gatilhos, e a maior parte deles é inconsciente. Muitas pessoas nem percebem que estão sendo impactadas com uma fala, com uma ação, com uma atitude, ou até mesmo com a sua própria mente. Aí a gente entra no campo da autossabotagem, que é aquele loop mental que você entra. Ah, mas e sim, mas será que, mas e que? E aí você começa só a se ouvir, mas não consegue mais interpretar com clareza o cenário e agir de uma maneira executiva e estruturada. A segunda é o mindset executivo, que tem a ver como você pensa. Porque para lidar com o erro, você vai sentir algo, você vai pensar algo, e então você vai comunicar e lidar ou não com uma situação. Por isso primeiro, como você sente, inteligência emocional corporativa. Segundo, mindset executivo, como você pensa. Se você pensa no problema, se você pensa em se defender, se você pensa em se proteger, você não busca soluções, você não tem um posicionamento adequado. Já se você tem um mindset executivo, o que que você pensa? Espera aí, como eu lido com isso, como eu resolvo? Por que que isso aconteceu e agora como eu vou resolver? Porque não adianta eu te falar faça isso ou faça aquilo se você não entende os porquês. E aí fica uma coisa, é fácil falar, eu não consigo colocar em prática. Por quê? Porque você não entendeu a essência do que está por trás. Quando você entende, você começa a se fortalecer e se blindar, seja emocionalmente, seja na forma de pensar. E a terceira coisa é a habilidade executiva. Então, veja, a maturidade executiva para lidar com erro, ela passa por inteligência emocional corporativa, que é o que você sente. Mindset executivo, que é como você pensa. E o terceiro é a habilidade executiva, que tem duas frentes, como você se comunica e como você lida com uma situação. Porque lidar com situações e cenários e erros demanda habilidade. Não é assim, agora vou assumir tudo e sair falando de qualquer maneira. Se a sua comunicação não é pautada num dialeto executivo, não adianta. Não adianta querer ser, mas eu sou super honesto, né? Super sincero, agora eu assumo tudo. Não adianta fazer isso também. Veja, procurar culpados não resolve, tentar se esquivar não é o caminho. Nunca errar também não é possível. Mas saber comunicar e saber lidar com a maturidade executiva é o que vai diferenciando as pessoas. Então, veja, o erro é sobre você.
E o que você precisa? Ter maturidade executiva, ou seja, inteligência emocional corporativa para saber e entender o que você sente. No segundo, mindset executivo, blindar o seu pensamento. E num terceiro nível dessa maturidade, que são as habilidades executivas de se comunicar, ler cenário e lidar com o erro. Agora, você sim é responsável. Como líder, você responde pelo que as pessoas fazem no seu time. Mas, de novo, você não é o grande culpado ou a grande culpada. Tudo na sua dosagem certa, mas principalmente aí entra a habilidade executiva, que é o terceiro pilar da maturidade que eu falei. Então, veja, inteligência emocional corporativa para sentir na medida certa, controlar suas sensações. Depois, mentalidade, mindset executivo, como você pensa. E aí você entra com a habilidade de se comunicar e lidar com os erros. Quando erra, qual é o comportamento do líder executor? Eles têm, ou elas têm uma tendência, liderança executora, tem uma tendência a negar ou culpar a equipe. Nossa, é super comum. Vai negar. É negação e culpa a equipe. Eu não acredito que fulano fez isso. Eu não acredito que fulana fez aquilo. Olha, sinceramente, não sei mais o que fazer. Bom, mas a pessoa está assinando um atestado de liderança terrível. Ou seja, não sirvo como líder, porque sequer eu tenho nenhum controle sobre o que acontece no meu time e ainda reconheço que eu tenho pessoas despreparadas e não estou fazendo nada com isso. Você percebe que você assina embaixo a sua incompetência como líder quando faz isso? Mas aí isso é mentalidade, eu preciso me proteger. A habilidade do cara não existe, de executiva, de executora. O que essa pessoa diz? Eu não acredito, é culpa do fulano. Então, são líderes executores, ou eles vão negar ou eles vão culpar a equipe. Já o líder executivo, ao contrário de negar ou culpar a equipe, são aquelas pessoas que assumem a responsabilidade e agem com transparência. Olha só, eu não disse assume a culpa, você percebeu? Eu disse assumem a responsabilidade e agem com transparência. Anota isso é muito poderoso. Assumir a responsabilidade não quer dizer que você precisa assumir a culpa, porque não é sobre de quem é a culpa, mas é sobre quem está lá para fazer a coisa funcionar. Então, ser responsável é infinitamente mais valioso do que escolher quem é culpar. Outra coisa, o líder executor, quando erra, se sente muitas vezes inseguro e evita falar sobre o erro. A insegurança habita a mente da liderança executora. O líder executor tem muitos medos, muitas inseguranças e, lógico, vai evitar falar sobre erros porque não sabe lidar. Porque aquilo emocionalmente te impacta com profundidade. O que a pessoa faz? Ela foge daquilo. Não quer falar sobre erro. E também não é sobre fugir, é sobre saber lidar. Já o líder executivo, o que faz? Transforma o erro em aprendizado para toda a equipe. Pega o final da frase. É transformar o erro em aprendizado para toda a equipe. Você aprende, mas o seu time também aprende. Veja, quando eu compartilho com o meu time de maneira estruturada e executiva uma falha, um erro, uma decisão equivocada, e eu levo isso para as pessoas, elas também têm a oportunidade de aprender. E tem um negócio que se chama, é uma habilidade executiva, inclusive, que a gente ensina na bolsa, humildade. Você sabe que a humildade é uma habilidade esperada de alguém com uma posição executiva. Se você não tem humildade para lidar com os seus erros, do que a gente está falando aqui? Desce do salto. A liderança não é sobre soberania ou perfeição. É sobre um aprendizado contínuo, é sobre um autodesafiar o tempo todo, olhar para pessoas e estrategicamente conduzir negócios. É muito diferente. Gostou desse vídeo? 3 recados importantes. Primeiro, já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Segundo, tem vídeo adicional para você aprofundar no tema. E terceiro, se você quiser a ajuda da Bússola Executiva para a sua ascensão de carreira, clica no link que está na descrição e a gente vai te ajudar.